Sou o Denver Felix Prime Connect. Conecte com máquinas e fale com pessoas. Estou aqui com a doutora Silvia Oliveira. Vamos lá. Médica, psicanalista, escritora. Eu tenho que ler, tá? Tanta coisa que eu tenho que ler. Vamos lá, aguenta aí. Palestrante, mentora, analista comportamental, master coach, com formação em cardiologia, medicina no trabalho, perícia médica e psiquiatria. É isso tudo? Tem mais alguma coisa? Tem. Pode falar então, fica à vontade. Também tem curso de ergonomia, programação neurolinguística, hipnose. Interessante. Não vai me hipnotizar aqui não, né? Não, Tá não bom, vai então. ser preciso. Mas vamos lá, falar um pouquinho da Silvia. Quem é Silvia? Tudo isso mais alguma coisa. O mais importante é que eu sou filha, mãe, cristã, filha de Deus. Perfeito. Isso é o mais importante de tudo isso. E por essa, como médica, qual é o objetivo? Porque eu vejo aqui que tem um livro aqui na minha mão, né? Coordenadora Silvia Oliveira, Além das Barreiras, o Poder da Transformação. Esse livro aqui, qual o objetivo dele, o objetivo principal desse livro? Poderia falar para a gente, Silvia? Esse livro conta a história de algumas pessoas, histórias reais, onde ocorre a transformação. E como eu trabalho com transformação, porque na minha outra parte, né, eu sou médica e sou master coach, que são coisas, às vezes, antagônicas. Porque o coach ele não pode dar um diagnóstico e dar um tratamento para o paciente, né? Para o cliente, não é, no caso não é paciente. Então, a gente não trabalha assim, totalmente diferente do médico, que eu estou acostumada, como médica, a dar o diagnóstico. Você tem isso, você tem aquilo, você precisa tomar esse remédio, você precisa fazer essa dieta. Então, eu estou prescrevendo. Okay. Como coach, eu não posso fazer isso. Isso é interessante, Silvia, porque eu tenho a formação em coach, até pelo Instituto Olus, do meu amigo Marcos Vanderlich, manda um abraço para ele, mentor. E eu queria dizer o seguinte, como dividir isto, porque na época que eu fiz o curso de coach, eu lembro perfeitamente que havia essa polêmica, né? Coach ou psicólogo, como é que é isso? Como é que divide isso? Coach e médico, como é que você divide essas duas fases? É através do perfil do cliente? Como é que você faz esse trabalho? Na realidade, eu vou contar um pouquinho a história, como eu cheguei a ser coach, né? Eu não imaginava que eu estaria escrevendo livros, que eu seria coach, que eu faria PNL, nada disso. Tudo aconteceu depois da minha pós-graduação em psiquiatria. O que acontece? Iniciei minha carreira como médica, como cardiologista, e nunca imaginei que eu ia ter mais uma especialidade. Acabei fazendo perícia médica e medicina do trabalho por fazer. E, de repente, eu comecei a trabalhar com isso e fui deixando um pouco de mão a cardiologia, né? No Brasil, a gente costuma dizer assim, a especialidade principal é a esposa e as outras são as amantes. Então, eu nunca imaginava que eu ia ser médica do trabalho e perita em primeiro lugar, antes da cardiologia. Só que eu fui mudando e eu comecei a gostar da medicina do trabalho e da perícia, porque é uma coisa multidisciplinar, não é uma coisa só de medicina. A gente tem que entender de tudo um pouco, né? Inclusive psicologia, envolve um compêndio de informação. Engenharia, segurança, direito, são uma série de coisas, né? E eu fui gostando disso e da parte de administração, na parte de gestão. E eu fui me envolvendo cada vez mais, aí já fui deixando de lado a cardiologia e passei como principal a medicina do trabalho e a perícia médica. E na perícia e na medicina do trabalho, eu senti a necessidade de estudar um pouco mais além da parte clínica, que cardiologia é uma especialidade clínica. E aí eu passei a estudar ortopedia, porque vem casos, tanto na perícia como na medicina do trabalho, de problemas ortopédicos, e, ultimamente, aumentou muito as questões psíquicas, né, as questões mentais. E aí, tanto eu estudei ortopedia, como eu estudei psiquiatria. Silvia, quando você fala a questão que aumentou muito, esses dados, nós ouvimos isso aí, vocês podem procurar aí na internet. Eu, em particular, eu até apresentei lá no jantar a questão do transtorno do espectro autista, e isso realmente tem sido algo exponencial, não só nessa parte do TEA,
mas também na parte mental. Você pode dar assim, um dado estatístico aproximado, não precisa ser exato, porque quando fala que está aumentando, ele está sendo o quê? Algo assim numa velocidade preocupante? Como é que está sendo isso, visto isso no Brasil e no mundo, né, como um todo? Né? A realidade é no mundo, e no Brasil a gente percebeu, eu já vinha percebendo isso desde 2019, antes da pandemia. Só que depois da pandemia, a coisa ela deu uma acelerada. E hoje a gente pode falar em torno de 60% de crescimento, mais ou menos, nos afastamentos, né, das questões previdenciárias do INSS. Então, na Previdência, até saiu recentemente o trabalho sobre isso, o quanto aumentou as questões de ansiedade e depressão, principalmente. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. E a doença que mais causa afastamento no previdenciário, que são as pessoas que passam de 15 dias e ficam meses e até anos afastados, dando um ônus muito grande para o governo, é a depressão. A depressão, ela, apesar de nós termos mais ansiosos, mas o que afasta mesmo é mais a depressão. Mas a depressão, ela hoje é um fato que, sendo identificado, ela, legalmente falando, ela já afasta. Porque é um conjunto de coisas, né? A pessoa é ansiosa, tem um transtorno isso, e junta todos esses... Acaba que, às vezes, começa com ansiedade e caminha para a depressão. Okay. Né? Não necessariamente, mas perfeito. Acontece muito. Às vezes a pessoa pode ficar só na ansiedade, porque tem vários tipos de ansiedade. O pânico é uma ansiedade. Ok. O toque é uma ansiedade. E o que levou, né, dentro de toda essa história magnífica, parabéns aí por essa caminhada, né, longa, que eu acredito que não pare por aqui, mas o que levou a escrever um livro? Como é que é essa história de chegar a um livro? Né? Porque o livro é algo que realmente marca as pessoas. Quem não quer escrever um livro? Né? Todo mundo, acredito que grande parte das pessoas querem deixar um legado. E já explicou a questão da finalidade, mas o que levou a Silvia a chegar no livro? Vou escrever um capítulo para contar a minha história, uma experiência. Como é que foi isso? Na realidade, eu já tinha escrito outros capítulos, inclusive... São 6, né? Desculpe te interromper, mas são 6 livros? É um pouco mais, né? Um pouco mais? Na época desse, já estamos em 8 publicados. Olha. Aí tem 2 em vias de publicação e outros ainda na fase... Você que está pensando em escrever o primeiro, já está no 8º aí. Mais 2 que estão a ser para publicar, 10, né? Que sirva de motivação para você. Mas vamos lá, então. Sim, então, teve um livro que Será que eu vou dar conta? E eu escrevi sobre o desafio de ser médico e ser coach. Isso que a gente estava falando, né? Sim. E aí o que acontece? Quando o Renato me convidou para eu coordenar um livro, aí eu perguntei qual seria o assunto. Ele disse, você escolhe o assunto. E aí eu, trabalhando com transformação, porque você como coach, você promove que as pessoas aquele famoso, saia do ponto A para chegar no ponto B e o que precisa ser feito. Uhum. Isso tudo é transformação. Você só sai do ponto A para ir para o ponto B se você se transformar ao longo do caminho. E aí eu pensei, conheço um monte de coach. Vou chamar todos que eu conheço para... Só que não foi bem assim, né? Acabou que não foram todos, nem todos são coach dos coautores. Você falando de transformação... Você trabalha com parte mental, neurolinguística e tudo. Quando a gente fala uma palavrinha que dá um gatilho, automaticamente a gente já associa a imagem que a gente está observando. Estou verificando aqui a capa, né? Uma borboleta. Eu acredito que não existe outro exemplo melhor de transformação do que uma borboleta. Né? Essa capa foi inspirada por você? Foi sua ideia? Como é que foi isso? Até o nome eu tinha pensado primeiro em metamorfose, né? Mas como metamorfose, eu digo, não vai ser. Vamos falar... Sim. Fazer outra coisa, aí veio essa... Que está mostrando a metamorfose, maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Que é a metamorfose. Eu vejo aqui que membro da Academia Hispano-Brasileira de Letras e Artes. Fala um pouquinho aí desse reconhecimento, né? Isso é um reconhecimento, dentre outros, né? Exatamente. Devido às escritas, né? E eu, na verdade, assim, parece que eu fui mordida, picada pelo bichinho da escrita. E aí eu tenho uma facilidade muito grande de escrever. Porque, primeiro, como médico, a gente faz muito relatório, a gente faz muita evolução, a gente é obrigado a escrever muito, principalmente quando você faz laudo pericial. Sim. Só que eu estava acostumada a escrever coisa técnica. Quando eu comecei a escrever sobre desenvolvimento humano, na verdade, é diferente.
e eu fiquei com mais facilidade ainda para escrever. Então, você me dá um tema, eu escrevo rapidamente. Os meus capítulos eu faço em 48 horas no máximo. Perfeito. Silvia, perguntas. Verificamos que, quando falamos de livro, vê-se hoje muito na internet, eu trabalho como especialista de inteligência artificial. Infelizmente ou felizmente, isso vai muito de cada pessoa. Algumas pessoas, eu escrevo um livro em 2 horas, né? Colocando ali numa inteligência artificial. É claro que ela não coloca a essência dela, ela não coloca ali, de fato, ela naquele livro, mas ela coloca algo para ser vendido. Eu vejo que os livros, principalmente aqui da editora do Dr. Renato, a editora Lisboa, existe toda uma história, uma essência da pessoa dentro de cada história. Isso é fantástico. Isso é fantástico, porque as pessoas que nos assistem, muitas vezes, quando falamos de livros, o livro hoje ele tem a sua força e continuará tendo. Porém, alguns nichos de negócio tentam banalizar e-books, criam em horas, minutos com a inteligência artificial, e isso tem deixado as pessoas preocupadas. O que você tem a falar sobre esse conceito, dessa transição que nós estamos passando? Se realmente você não tiver uma inspiração, se não vier de dentro de você, não funciona. A inteligência artificial ela pode ajudar muito. Então, por exemplo, às vezes você tem alguma dúvida de como começar. Perfeito. Aí ela pode te ajudar. Mas se você tem que ter conteúdo, senão não vai. Senão fica aquela coisa artificial, fica perceptível que não veio de dentro. Não passa a vida, né, Silvia? Não passa... Quem está lendo e está entrando naquela história está sentindo aquilo que foi passado. E isso é fantástico. E todas as histórias, por exemplo, esse livro eu não contei nenhuma história minha de transformação. O primeiro capítulo eu contextualizei o assunto. Como se transforma, o que precisa. Para quê? Para que as histórias que vêm depois estivessem encadeadas naquilo que eu estou falando no início. O que é que eu preciso para me transformar? Como se transformar? Então, eu contextualizo isso, né, com referência biográfica, inclusive, e depois vem as histórias das pessoas. E essas histórias elas vão desde a parte profissional, como da parte pessoal, ou as duas coisas juntas. Então, aqui nós temos história de tudo e nós temos coautores de toda parte. Nós temos coautores que moram na Itália, que moram na França, que moram no Uruguai, que moram na Austrália. Quer dizer, o mundo está aberto, está aqui. E vamos lá, está aqui. Meu propósito é ajudar pessoas na busca do controle emocional para alcançarem pleno sucesso pessoal e profissional. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Aí, esse propósito foi quando eu comecei a fazer a pós-graduação de psiquiatria. Que eu fui fazer psiquiatria não para ser uma psiquiatra, para tratar transtornos mentais. Eu fui fazer psiquiatria para eu entender melhor as doenças relacionadas ao trabalho e as questões periciais. Eu tinha muita dúvida de que tem muita coisa errada, tem alguma coisa errada, porque do tempo que eu estudei psiquiatria para agora, depressão tinha tratamento. Né? As pessoas ficavam bem e agora não fica. Tem alguma coisa errada. E realmente tem muita coisa errada, tem muito diagnóstico errado, tem muita gente sendo tratada com depressão e, na realidade, é transtorno bipolar, que, às vezes, a fase maníaca ela não aparece, ela fica como se fosse, sabe, aquela pessoa que fala demais, trabalha demais, gasta demais, ninguém percebe, acha que aquilo é o normal dela. E aí só vai perceber quando ela entra na fase de depressão. E aí começa a tratar como depressão e não vai ficar bom nunca com antidepressivo. Tem que tomar um remédio específico. Então, isso foi a primeira coisa que eu vi de errado, diagnóstico errado. E a outra coisa de tratamento errado também, equivocado. E isso, Silvia, esse ponto é muito interessante, essa questão do tratamento errado, porque, obviamente, se começa errado, não vai dar boa coisa, né? E essa questão de identificar esses transtornos mentais, eu vejo como um desafio, porque é uma complexidade. Eu falo até porque, como eu tenho lido e me aprofundado na questão do transtorno do espectro autista, claro, é um nicho bem específico, mas quando falamos de transtornos mentais, né, eu acredito que é o DSM-5-TR, não é isso? Que, inclusive, ele está dentro de um compêndio da ferramenta que eu utilizo, da IA. Qual o trabalho que está sendo feito com esses profissionais em termos de evolução para poder ter mais eficácia, eficácia nos resultados? Está sendo feito um trabalho diferenciado ou não? Na realidade, o que precisa é o médico ouvir a pessoa.
que acontece? Tanto os planos de saúde como a questão do SUS, né, dos atendimentos gratuitos, é muita procura, pouco médico, então são agendas lotadas que o médico não tem tempo de conversar, porque para você fazer um diagnóstico psiquiátrico, você precisa conversar com a pessoa, com o familiar, para você ter uma ideia, porque eu preciso saber desde de criança, da adolescência, como era, falar com as pessoas, porque, às vezes, dependendo do diagnóstico que a pessoa tem, ela não vai te falar a verdade. Ela vai contar uma outra história. E você precisa conversar separadamente com o familiar. E aí você pode chegar você ter uma ideia. Então, só vou te contar um caso rápido que aconteceu. Me chamaram para fazer uma avaliação de uma moça que era gerente de uma lanchonete, de um restaurante. E o pessoal estava muito preocupado porque foi dado um diagnóstico de burnout para ela, que ela tinha adoecido por causa do trabalho. Aí eu fui fazer a história dela e cheguei à conclusão que não tinha nada a ver com o trabalho, que não era burnout. Na realidade, ela era uma pessoa que trabalhava demais, ela chegava antes de todo mundo, trabalhava, não se cansava, porque ela estava na fase maníaca do transtorno bipolar. E aí, quando ela começou a ter surtos psicóticos, porque pode acontecer, e ela começou a quebrar tudo em casa e no trabalho, aí viram que ela tinha alguma coisa errada. E aí, como ela trabalhava demais e ficava nessa, disseram, é burnout, está trabalhando demais, está cansada. E não tinha nada a ver. Na realidade, ela trabalhava demais porque ela estava na fase maníaca, ela não dormia, ela ficava ligada no 220, como o pessoal fala. E aí, depois que ela começou a quebrar tudo, começou a ter um surto psicótico, disse, tem uma coisa de errada, aí, dificuldade de chegar até o psiquiatra, foi no médico de família, junto com uma psicóloga do bairro dela, né? É burnout, porque associaram assim, o excesso de trabalho, que ela trabalhava demais, não sei o quê, é burnout. E não tinha nada a ver com burnout. Não tinha nada a ver. Ou seja, dentro de tudo que nós conversamos até agora, voltado a esse assunto dos transtornos, pela dificuldade de um número de profissionais que hoje existem para poder atender a população, ele já se torna inferior por tudo isso. Colocando essa complexidade do estudo de situação, se torna mais complexo ainda, né? Exatamente. É interessante. Se você prestar atenção na pessoa, se você ouvir a história, nem precisa ser muito tempo. Okay. Eu, de cara, quando eu comecei a avaliar, eu digo, isso aí é bipolar. Aí eu cheguei e disse assim, não, e aí, você já chegou aí no psiquiatra? Não, eu fui, de qual foi o remédio que ele passou? Lítio, eu digo, graças a Deus, alguém deu o diagnóstico de que ela é bipolar. E Silvia, caminhando para o nosso finalzinho de podcast, vou fazer uma pergunta interessante. A sua história, primeiramente, parabéns, é espetacular, porque não são todas as pessoas que têm essa força, essa disponibilidade, essa vontade de aprender. Parabéns, porque isso é louvável. E, obviamente, somar com tudo isso aqui, com esses conhecimentos, para que tenhamos uma vida melhor. E eu vejo aqui o objetivo desse livro. O que você tem a dizer para as pessoas que ainda veem a questão do transtorno mental como um tabu? O que você pode dizer, olhando ali para a câmera, de uma forma que, claro, que elas entendam que ela consultar um médico na área de transtorno mental é importante para que ela possa se conhecer melhor. Podemos dizer assim que o autoconhecimento é importante também partir para esse caminho? Com certeza, o autoconhecimento é o início de tudo. Então, se eu me percebo diferente, se eu percebo que tem alguma coisa errada comigo, ou se de repente alguém percebe, porque às vezes você não percebe, mas alguém que está acostumado, um amigo ou a família, com certeza é o iniciar, e não tem que ter tabu, não tem que ter medo que estou ficando doida, que estou... Não, tem que procurar ajuda, ou com um psiquiatra, ou com um médico mesmo, um médico de família, né? Ou psiquiatra, ou um psicólogo, ver o que está acontecendo de errado. Porque o meu objetivo é fazer com que as pessoas se percebam antes de precisar um tratamento, lógico que algumas doenças não tem jeito, né? Esquizofrenia, bipolaridade, não tem como. Vamos para uma área mais complexa. Mas é isso, ó. Estamos aqui então com a doutora Silvia Oliveira. Esse livro aqui maravilhoso. Com certeza, eu não li ainda, se eu falar para vocês que eu li, vou estar mentindo, mas com certeza irei ler. Além das barreiras, o poder da transformação, coordenadora
doutora Silvia Oliveira, tá? Então, doutora Silvia, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, tá bom? E continue com essa força, aprendendo mais e mais. E o mundo precisa de pessoas assim que queiram transformar, né? A transformação começa primeiro em nós e, com certeza, nos tornamos luz para outras pessoas. É assim que eu acredito. É constante. É isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez. E você que quer participar do nosso podcast, entre em contato comigo, ser parceiro, um patrocinador. E é isso. Levamos informação, temos aqui diversos tipos de conversas, de podcast. E mais uma vez, obrigado, doutora. Tudo de bom. Obrigado.